Oi, gente, aqui é a professora Juliana e a nossa aula de hoje é de redação com resolução de exercícios. Referentes à unidade 3, capítulo 3, nós trabalharemos os gêneros texto teatral, resenha e esquete. Então, pegue seu material e fique atento à aula de hoje. Os exercícios resolvidos serão a seção texto e contexto das questões de número 3 a 13, páginas 34 a 36, seção desenvolver e aplicar, página 37, e teremos comentários a respeito da produção de texto da página 43. Página 35, questões de número 3 a 6. Questão 3. Como se dá a construção da cena? Ou seja, há a presença do narrador para contar o que ocorre na cena? Justifique. Não. Ou seja, a ação da história vai se basear nos diálogos dos personagens. Assim, a gente fica sabendo o que acontece na história. Então, para a nossa resposta, não. A ação se baseia no diálogo dos personagens. Assim, conseguimos saber o que se passa na história. 4. Por que o rei considera arco e flecha um esporte violento? Porque se pode matar muita gente se a pessoa não tiver uma boa pontaria, não tiver habilidade para utilizar o arco e flecha, como acontece com o filho dele, o Reston, que matou 6 primeiros ministros do pai. Então, porque se pode matar muita gente quando não se tem pontaria. 5. O que demonstra a fala de Reston assim que mata o primeiro-ministro? Indiferença e desprezo. É como se fosse um acidente de percurso. Foi sem querer. Então, vamos à nossa resposta. Indiferença e desprezo com relação ao ministro. Porque o Reston acreditava que a sua falta de pontaria não era devido à sua falta de habilidade com arco e flecha, mas sim culpa do povo. 6. Existe um recurso de linguagem que consiste em fazer uma afirmação dando a entender exatamente o contrário. Esse recurso se chama ironia. Por que podemos afirmar que o modo como o arauto caracteriza o rei é irônico? Assinale a alternativa correta. Vamos analisar todas as alternativas. Lembrando, o arauto era o mensageiro do rei. Letra A. Porque adula, bajula o rei ao enaltecer as suas características, pois de fato o rei é bom e amável. O que é que nós percebemos durante a leitura do texto? Que justamente é o que o rei não é, nem bom nem amável. E se ele está querendo ser irônico, ou seja, ele pensa uma coisa, mas ele fala outra, ou seja, o contrário. Então, se ele fala que o rei é bom, qual é o contrário disso? Ele acredita que o rei é ruim. Então, esse é o seu pensamento. Então, essa alternativa A está incorreta. B. Porque ele o apresenta como suavíssimo e humaníssimo, mas as ações do rei mostram exatamente o contrário. Ou seja, quando diz aqui, porque ele o apresenta como suavíssimo e humaníssimo, nós temos aí o quê? O que o arauto fala. Mas o que é que ele pensa na realidade? Que as ações do rei demonstram justamente o contrário, que ele é um rei sem humanidade, que ele não liga para o seu povo, apenas para satisfazer as vontades do seu filho. Então, essa é a alternativa correta. Vamos ler a alternativa C e descobrir por que ela é incorreta? C. Porque não pode ser o próximo a morrer nas mãos do filho do rei. O arauto nunca estaria na lista do Reston, porque o Reston só matava as personalidades, pessoas importantes, porque aquilo lhe dava responsabilidade e motivação para acertar o seu alvo, a fruta que estava sobre a cabeça daquela personalidade. Vamos prosseguir? Texto e contexto das questões de número 7 a 11, página 35. 7. Quando afirmamos que um esporte é o nosso favorito, estamos dizendo que gostamos dele acima de todos os outros. Com que sentido Navarro, ou seja, o rei, usou a palavra favorito no texto?
Ele quis dizer que aquele não era o esporte ideal para o filho, que ele não tinha tanta habilidade para aquele esporte, que ele procurasse um esporte que se adequasse mais a ele. Vamos à nossa resposta? Que não era o esporte ideal para o filho, o melhor esporte para ele, ou que ele tivesse um bom desempenho, porque afinal, bom desempenho ele não tinha, só se fosse para matar pessoas, porque ele matou 6. 8. O fato de Navarro tentar convencer o filho a mudar de esporte demonstra que ele era um homem bom, preocupado com as vítimas do filho. E aí, o que é que vocês acham? Não, ele não se importava com tais pessoas. Ele se importava com o fato dele ter que repor esses primeiros ministros. Então, vamos à nossa resposta. Não, ele não se importava com tais pessoas, mas em perder os seus primeiros ministros, porque ele teria toda uma burocracia para conseguir outro primeiro-ministro. 9. Reston também pensa que o arco e flecha é um esporte violento. Não, porque para ele os seus alvos são as frutas. As pessoas que morrem são um acidente de percurso, assim, uma coisa comum, uma fatalidade. Vamos à nossa resposta? Não, pois seus alvos são frutas. As mortes são apenas acidentes de percurso. Coisa, uma fatalidade. 10. Qual a proposta do rei para resolver o problema das mortes causadas pelo filho? Ele vai dizer que o filho use para a sua prática do arco e flecha pessoas comuns, homens comuns, pessoas simples, pessoas do povo. Vamos à nossa resposta? Que o filho use o quê? Homens comuns ou do povo como alvos. Assim que ninguém daria falta. Questão 11. Por que o filho não aceita? E aí, por que o filho não aceita? Porque o Reston acreditava que se ele utilizasse uma pessoa comum, aquilo não lhe daria nem a responsabilidade, nem a motivação necessárias para atingir o seu alvo. Matar uma pessoa comum seria algo simples e ninguém notaria. A sua fama se dava porque ele matava personalidades, ou seja, os primeiros ministros temiam o Reston, temiam mais ainda ser escolhidos por ele para servirem de apoio para os seus alvos. Então, por que o filho não aceita? Ele afirma que não lhe dará responsabilidade nem motivação para aprimorar as suas flechadas. Ou seja, quando era uma personalidade, ele tentava atingir o alvo. Se for uma pessoa simples, ele nem tentaria. Questão de número 12. O que deduzir a respeito da proposta do rei ao sugerir que o filho use o ministro da Educação em seus treinamentos? Quer dizer o quê? Que ele não se importava com a educação, não valorizava a educação. Por quê? Qual era o histórico do filho? Todos os primeiros ministros que serviram de apoio para os alvos do Reston morreram. Então, se ele estava oferecendo o ministro da Educação como apoio para o alvo do filho, ele não se importava com relação ao fato do ministro morrer por causa disso. Ok? Então, vamos à nossa resposta. Ele não valoriza a educação, não se importa com o ministro. Aquilo não existe ali naquele reinado. Ele não oferece a educação para o povo. É possível saber pelo texto como vive o povo de Babaneirali? Explique. A gente percebe que esse povo vive muito mal. É liderado por um ditador que só se preocupa em realizar, as vontades, os desejos do filho e as dele. Deixa o povo passando fome, vivendo na miséria, porque ele vai afirmar que o povo não tinha nem garfo nem faca. E também não se preocupa com isso. Com relação à educação, ele se preocupa menos ainda. Oferece até mesmo o primeiro-ministro, o ministro da Educação, no caso, como alvo do filho.
Vamos à nossa resposta. Parece que mal, pois vive na miséria. O rei não se importa com a educação nem com seus súditos, sugerindo até mesmo a morte de pessoas do povo, que é o que ele vai fazer, né? Oferecer novos alvos para a brincadeirinha do filho. Seção Desenvolver e Aplicar, da página 37, que é relacionada àquela resenha crítica sobre 2 filmes brasileiros que tratam da desigualdade social na nossa sociedade. Você consegue reconhecer os argumentos utilizados pela autora do texto? Escreva abaixo com suas palavras a opinião dela sobre os 2 filmes. A resenhista vai afirmar o quê? Que o Brasil continua sendo um país repleto de desigualdade social, que atinge as classes sociais menos favorecidas, ou seja, os mais pobres são os que sofrem mais. Tem também a divisão entre ricos e pobres, que ela vai chamar de segregação espacial. É como se tivesse uma linha imaginária dizendo aqui, olha, o rico pode andar por determinado local e o pobre por outro. Ocupar espaços diferentes. Vamos agora trazer alguns comentários a respeito da produção de texto de vocês, que é uma sketch, que eu já havia falado na nossa aula de conteúdo, mas eu vou reforçar aqui. Lembrando que a sketch é também chamada de cena teatral, que ela tem uma duração de cerca de 10 minutos, um teor mais humorístico, e pode ter o quê? O improviso por parte dos atores, partindo do texto. Vamos aqui à nossa caixinha em tempo. Sketch é uma peça teatral de duração reduzida e toda a ação ocorre numa cena de poucos minutos. Ela normalmente possui caráter humorístico, mas a característica principal é a sua curta duração e a improvisação pelos atores partindo do texto, como eu já havia falado. Importante é você, para realizar a atividade, tá? Definir o tema, pensar nos elementos da narrativa, fazer a produção do texto, o esboço, colocar as rubricas. Aqui eu reforçando de novo, ó, lembre-se dos elementos do texto teatral, que nós já vimos. Eu coloquei aqui no próximo slide um exemplo, vamos vê-lo. Aqui nós temos um exemplo, tá? De uma peça teatral, o funcionamento, né? Aqui temos o título da peça, O Conde de Monte Cristo. O Conde de Monte Cristo, cena 1, ó, aqui eu vou ter o número da cena e o cenário que eu terei. Aí aqui eu tenho uma voz, que é o nosso narrador, e o que foi dito por ele. Temos a rubrica, vamos ver aqui o exemplo da rubrica, ó. Som de navio, as cortinas se abrem, há pessoas que saúdam com lenços dando boas-vindas. Dante e Morrel chegam de lados opostos, se cumprimentam num aperto de mão. Dante tem porte altivo e andar elegante. Morrel está entusiasmado com a chegada de Dante e o navio. Aí nós temos aqui, ó, o nome do personagem, Dante, e o nome do ator que irá realizar a representação desse personagem. Temos a fala do personagem, temos a rubrica, ó. Morrel abaixa a cabeça, triste, e diz, pobre capitão. Como eu já havia dito para vocês antes. Espero que vocês tenham entendido como é o funcionamento de uma sketch e até a nossa próxima aula.